Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Um bom dia para todos aí em casa. Aqui estamos de novo juntos para mais uma escola dominical online. Enquanto nós não podemos estar junto na nossa igreja, teremos assim as nossas aulas de escola dominical. Já tivemos a aula com a tia Elisângela, com a tia Fátima e hoje sou eu, a tia Hélida. Na igreja eu dou aula para os pequenininhos, lá para as crianças da sala Esperança, de 4 e 5 anos. Eu estou morrendo de saudade deles e hoje eu vim aqui um pouquinho, com muita alegria, poder dar uma aula para todos vocês. E a nossa aula, antes da gente começar, eu vou convidar uma pessoa muito especial, uma criança muito especial. O nome dela é Larissa, ela não mora aqui no Brasil, ela mora na Espanha, ela fala inglês e espanhol. E ela vai fazer uma oração bem especial para a gente. Feche seus olhinhos, presta atenção nas palavras dela. Eu acho que você vai lembrar dessa oração. Presta atenção. Vamos lá? Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive them that trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Amém! Você viu só que lindo? A Larissa orou pra gente em inglês. A oração que a gente aprendeu lá com a tia Fátima, na última aula, quando ela falou da oração dominical, da oração do Pai Nosso. Eu pedi para que a Larissa falasse assim, para que a gente pudesse entender, né? Os que já conhecem a oração do Pai Nosso, sabem quais são as palavras e o que é dito. Então, assim, ficou fácil da gente entender o que ela estava orando, não é verdade? A Larissa vai voltar mais uma vez na nossa aula e você vai entender por quê. A nossa história hoje vai falar sobre um pouquinho da vida de Davi. Davi é um dos personagens mais lindos que aparece na Bíblia, se é que a gente pode falar assim, né? A Bíblia está cheia de histórias muito lindas e Davi é mais uma delas. A história dele está lá em 1 Samuel. E a história dele, da amizade dele com Jonatas, está nos capítulos 19 e 20 do livro de 1 Samuel. Mas o versículo que nós vamos usar, o livro que nós vamos usar para a nossa história, está em cima de Provérbios 17, versículo 17. É nele que nós vamos trabalhar hoje. E o versículo fala assim: Todo tempo amo o amigo, E todo tempo amo o amigo, e na angústia se faz o irmão. e na angústia se faz o irmão. Provérbios 17, 17. Provérbios 17, 17. muito bem! Provérbios 17, 17, então diz: em todo tempo amo o amigo, e na angústia se faz o irmão. Vamos então começar a nossa história. E ela começa assim. Deus planejou um dia que Davi seria rei. Saul era o rei e não queria que Davi tomasse seu lugar. Ele fez planos para matar Davi. Saul tinha um filho chamado Jonatas. Jonatas era o melhor amigo de Davi. O pai de Jonatas, Saul, tentou matá-lo, porque ele era amigo de Davi. Jonatas se preocupava mais com a vida de Davi do que com a sua própria vida. Então, ajudou Davi a escapar do rei Saul. Isso significou que eles tinham que se separar. Davi e Jonatas prometeram ser amigos para sempre. A despedida os fez chorar. Bem mais tarde, mesmo depois da morte de Jonatas, Davi manteve sua promessa de amizade para com Jonatas ao cuidar do filho dele. Ser um amigo é às vezes divertido, às vezes triste e às vezes difícil, mas ter amigos e ser um bom amigo agrada a Deus. Nós vimos aqui de forma simples, bem resumida, a amizade de Jonatas e Davi. A Bíblia descreve para a gente desde o primeiro encontro dos dois. E ela fala que eles imediatamente se amaram.
A gente sabe que a gente tem uns amigos que a gente gosta mais, né? Sempre tem um que a gente se dá melhor, ou que a gente se entende mais. E Jonatas e Davi eram esses dois amigos. Eles se entenderam desde o primeiro dia em que eles se viram. Davi o amava muito e Jonatas também. Mas a história conta na Bíblia que eles tiveram que se separar. Por que eles se separaram? Porque o pai de Jonatas, que era o rei Saul, tinha muito ciúmes, vamos dizer assim, de Davi. Ele começou a entender o quanto Deus amava Davi e por que Deus tinha escolhido Davi para ser rei. Mas ele não queria deixar de ser rei. Então ele pensou em tirar a vida de Davi. Mas ele sabia que Jonatas, seu filho, amava muito a Davi. E por várias vezes ele também tentou matar o próprio filho, tentou tirar a vida de Jonatas, porque Jonatas defendia Davi. Eles eram os melhores amigos. Por conta desta briga, de saber que o rei Saul queria matar Davi, Jonatas achou melhor avisar Davi que ele estava prestes a morrer se ele ficasse ali perto. Então, Davi teve que se separar de Jonatas, teve que ir para muito longe. E essa despedida, como eu contei, fez os dois chorarem muito. Eles tiveram que se separar por muito tempo, muito tempo. Davi não viu mais Jonatas, só soube da morte dele tempos depois. E por esta amizade, cuidou do filho de Jonatas, mesmo depois da morte dele. E essa separação é contada na Bíblia de uma forma muito intensa, de uma forma muito emocionante, vamos dizer assim, né? A Bíblia fala que eles, ao se despedirem, se abraçaram, se beijaram e se despediram com muito amor e choraram. E a Bíblia descreve que Davi chorou muito mais, querendo descrever o quanto ele sofreu por aquela separação. É difícil, né? Se a gente for pensar, a gente está vivendo um momento muito parecido com Davi. A gente não está podendo ficar com os nossos amigos, com os primos, com as avós, com os vovôs. Quanta saudade eles devem estar da gente, a gente deles, não é verdade? Davi viveu essa saudade por muito tempo, porque ele amava muito o amigo dele. Você consegue lembrar de algum amigo de quem você tem muita saudade, que você considera o seu verdadeiro amigo? Meu nome é Alicia e eu tô aqui no Japão. E eu tô com saudade da Cecília, do Miguel, da Tia Vivi, da Sofia e do Lucas. E por causa do coronavírus, a gente tem que usar máscara. Meu amigo favorito é o Darcy. Minha melhor amiga é a Alice. Quem é seu melhor amigo de todos? Miguel Macedo. Tá. Bah, quem é o seu melhor amigo? Isabel. Olha só que coisa mais linda! Quantos amigos a gente conseguiu lembrar? Amigos de perto, amigos de não tão perto, amigos de bem longe. Olha a Alicia mandando mensagem pra gente, que coisa tão linda. Você sabia que a Bíblia fala sobre a amizade verdadeira? E é sobre essas palavrinhas que nós vamos aprender agora. A primeira palavrinha está aqui atrás de mim, ó. Amor. E sobre esta palavra, nós vamos ler lá em Provérbios 17:17. E a Helena vai ler pra gente. Vamos ouvir? Todo tempo amo o amigo, Em todo tempo amo o amigo, e na angústia se faz o irmão. e na angústia se faz o irmão. Provérbios 17:17. Provérbios 17:17. Muito bem, Helena. A Helena leu o versículo que nós usamos como base para a nossa história. Provérbios 17:17. Em todo tempo amo o amigo, e na angústia se faz o irmão. Bem, pensando na história de Jonatas e Davi, a gente consegue entender muito bem essa palavrinha. Eu falei para vocês
que Davi e Jonatas, ao se encontrarem pela primeira vez, imediatamente eles se amaram, eles se gostaram, eles criaram ali na hora uma amizade muito forte. E Jonatas não pensou duas vezes quando soube que o pai dele queria matar o amigo. Ele protegeu o amigo todo o tempo, não importou a circunstância que eles estavam vivendo. Naquela época, eles viviam em muitas guerras, em muitas lutas, em muitas batalhas. Então era muito comum que as pessoas morressem nessas batalhas, né? Então eles estavam acostumados a ver as pessoas morrerem e também correrem o risco de também morrer. Jonatas sabia disso, mas ele não teve medo. O amor dele era tão grande por Davi que ele protegeu, que ele soube usar aquele momento de muita angústia, de muita tristeza, de saber que o amigo dele poderia morrer, e mesmo assim ele se arriscou em proteger o amigo, avisando sobre o seu pai e, mais tarde, se separando do amigo, fazendo esse grande sacrifício de ficar longe do amigo verdadeiro que ele tinha para proteger a vida dele. Olha só que coisa linda! Será que a gente teria coragem de fazer isso por alguém? Dar a própria vida para proteger um amigo? É lindo, não é? A segunda palavrinha que nós vamos ver sobre a amizade verdadeira é união. E quem vai ler para a gente é a Luísa. Ela vai ler para a gente o texto que está lá em Eclesiastes 4, versículo 12. Vamos ouvir? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Muito bem, Luísa. Com esse versículo, a gente pode entender da seguinte forma. Se a gente for segurar alguma coisa com os nossos dedinhos assim, a gente não tem muita força. Mas, se a gente segurar com a mão toda, colocar todos os dedinhos juntos, a nossa mão cria uma força muito maior. É essa a ideia desse versículo. Jonatas e Davi eram um só. Um ajudava o outro. Um era a força do outro. Um protegeu ao outro. Não é verdade? Isso faz a gente entender que eles tinham força quando estavam juntos. Que não era qualquer coisa que poderia destruir tanto essa amizade quanto a vida deles. Mas acima de todas as coisas, o que a gente precisa entender? Davi sempre, em todo momento, tinha Deus em primeiro lugar em seu coração. Então isso fazia com que eles tivessem uma união ainda maior. Era Deus quem abençoava aquela amizade. Era Deus a parte mais forte daquele nó, daquele elo que eles tinham. Não é verdade? E por isso eles ficaram firmes até o fim, mesmo no momento da separação. A próxima palavrinha que nós vamos ver é o respeito. Está aqui, ó. Respeito. E quem vai ler com a gente? Vai ler lá em Romanos 12, 10. É a Heloísa. Vamos ouvir? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, 10. Muito bem. Se a gente pensar nesse versículo em cima da história de Jonatas e Davi, é fácil da gente entender, né? Aí o versículo falou assim, ó, amai-vos cordialmente uns aos outros. O que é cordialmente? Cordialmente quer dizer tratar o outro com cuidado, com respeito, pensando sempre em respeitar a posição, a ideia, a conversa. Se a gente pensar em Jonatas e Davi, é fácil da gente perceber que eles eram cordiais uns com o outro, né? Tem uma parte da história que fala que Davi duvidou um pouco do que Jonatas estava falando, mas foi só por um pouco, bastou eles conversarem e se entenderem. Um deixou o outro falar e cordialmente se entenderam. É essa a ideia do respeito, dessa palavrinha. Para os dois é fácil da gente entender, não é verdade? Mas e se a gente for pensar num amigo nosso da escola?
Ele que às vezes deixa a gente bravo, irritado com alguma coisa. Será que a gente consegue ter respeito por ele? E é essa a ideia que a Bíblia tem, que a Bíblia nos passa, que a Bíblia nos ensina. A gente tem que ter respeito por todos os amigos, sendo os nossos melhores amigos ou não. Respeitar o que é diferente da gente, o que pensa diferente de nós, o que gosta até de cor diferente do que a gente, né? Já pensou se todo mundo gostasse só do azul? Não ia ter graça. Sempre tem quem gosta do amarelo, quem gosta do vermelho, e a gente precisa respeitar. É esta a ideia do versículo, certo? A próxima palavrinha que nós vamos ver é honestidade. E quem vai ler pra gente, vai ler lá em Provérbios 27, o 5 e o 6, o versículo 5 e o versículo 6. E quem vai ler pra gente é a Ana Clara. Vamos ouvir? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leis são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Muito bem. Vamos lá então. A nossa palavrinha é honestidade. Esses versículos que a Ana Clara leu são um pouquinho mais difíceis, mas não é impossível a gente entender. Vamos ler de novo o versículo 5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Primeiro de tudo, você sabe o que é honestidade? Honestidade é sermos sempre sinceros, mas não só no sincero no falar, ser também sinceros com as nossas atitudes. Não concordar com palavras feias que o nosso amigo fala, não concordar quando o nosso amigo, por alguma ocasião, no meio de uma brincadeira, empurrar outro colega. Se você está vendo e sabe que é errado, você precisa dizer: olha, meu amigo, isso não é legal, isso é errado. Precisa até pedir desculpa. Então, honestidade tem a ver com sinceridade. Pensando na vida de Davi. Davi não foi correto, extremamente correto em toda a sua vida. Ele confiava em Deus, temia ao Senhor acima de todas as coisas. Mas era pessoa como nós, também tinha os seus erros, também teve as vezes em que decidiu por coisas erradas e ele foi repreendido por isso. Muito provavelmente pelos que estavam perto, por Deus em primeiro lugar, e também muito provavelmente por Jonatas. Jonatas era o melhor amigo dele. E ser honesto numa amizade é muito importante. Você sempre tem que dizer o melhor para o seu amigo, mesmo que o machuque. É isso que está dizendo o versículo. Ó. Melhor é a repreensão franca, o dizer a verdade para o seu amigo, do que o amor encoberto. É esse o sentido desse versículo. O próximo versículo fala assim: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Esse versículo tem uma palavrinha que é beijo. Se a gente for pensar no que é um beijo, é uma coisa muito que nos faz ser muito próximo de alguém. Pensa, a gente não sai dando beijinho em todo mundo. A gente ganha beijinho da mamãe, a gente ganha beijinho do papai, dos irmãos, das vovós que nos enchem de beijinho. Mas não é em todo mundo que a gente dá um beijo, não é verdade? E aqui o versículo fala disso. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Pensa como seria triste ser enganado com um beijo, né? É melhor você ser sincero com as suas palavras com o seu amigo do que dar um beijo enganoso, disfarçando um sentimento que não existe. É este o sentido deste versículo. Então a gente tem que sempre tomar cuidado, claro, com a forma que a gente vai falar, mas em todo o tempo, sendo verdadeiros, sendo honestos, sendo sinceros com aqueles que a gente tem como amigos, certo? A nossa próxima palavrinha vai ser lida lá em Provérbios também, 27:10. Quem vai ler pra gente é o Arthur. E esse versículo vai falar pra gente
sobre a palavrinha ajuda, que está aqui embaixo. Vamos ouvir? Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão, no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Provérbios 27:10. Bem, o versículo que o Arthur leu dá um exemplo muito claro do que Jonatas fez com Davi. Jonatas não abandonou Davi e não deixou jamais de ajudá-lo, mesmo sabendo que o pai dele poderia até matá-lo. Ele estendeu a mão dele, ajudou, orientou de como ele devia agir, fugindo, indo para longe, para que preservasse a sua vida. Ele não pensou, como eu disse um pouco antes, ele não pensou 2 vezes, eu vou ajudar o meu amigo. Ele poderia deixar para lá, não querer nem saber, ter ouvido do pai dele que Davi seria morto e nem ir atrás do Davi, mas ele não pensou assim. Ele estendeu a ajuda dele, ele estendeu a mão para ajudar o amigo. Não teve medo de perder a própria vida. E é dessa forma que a gente tem que pensar em todos os nossos amigos. Será que nesse momento que a gente está vivendo agora, onde cada um tem que estar dentro da sua própria casa, muitos dos pais dos nossos amigos podem ou devem ter perdido o emprego, será que eles estão precisando de alguma coisa que a gente pode ajudar? A gente sempre tem que pensar nesse sentido. A ajuda que a Bíblia nos ensina a ter com o nosso amigo é sempre de estender a mão para o que ele precisar. A gente tem que ter esse cuidado para demonstrar o nosso amor, para demonstrar que somos honestos, que somos sérios, que estamos dispostos a respeitar as diferenças e principalmente a ajudar no momento em que eles mais precisam. Jonatas ajudou Davi num momento muito difícil, no momento em que ele mais precisava, que ele iria para longe, que ele estava tendo todo aquele perigo ao redor dele. Jonatas prestou toda a sua ajuda, demonstrando todas essas palavrinhas, o amor que ele tinha e principalmente de pensar na segurança do amigo dele. E a nossa última palavrinha que nós vamos ver está lá em Provérbios 16:28. Quem vai ler para a gente é o Paulo e ele vai ler para nós sobre a palavrinha confiança aqui em cima. Vamos ouvir? O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Vamos lá então. A palavrinha agora é confiança. E o Paulo leu para a gente lá um versículo que fala assim: o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Vamos pensar juntos. Será que você gostaria que o seu amigo, mesmo o melhor amigo, saísse falando mal de você? É mais ou menos essa ideia, né? Quando a gente lê aqui, o homem perverso espalha contendas, é espalhar coisas que poderiam causar uma briga, por exemplo, né? A gente, como eu contei, Jonatas sabia que o pai dele, Saul, o rei, não estava mais gostando de Davi. E muito provavelmente ele falava as coisas do porquê que ele não gostava. E Jonatas não conseguia entender quais eram os verdadeiros motivos. Mesmo ele convivendo com isso, vendo que o pai dele não gostava mais de Davi, ele não saiu falando essas coisas, ele não saiu falando uma palavra sequer que diminuísse Davi, ou que machucasse, ou que magoasse. Pensa, é muito triste, não é? Se você ouvir da boca do seu melhor amigo ou de alguém que queira separar você do seu melhor amigo, dizendo que ele falou mal de você. Disse coisas que não são verdade. Lembra que a gente falou da honestidade? Tem momentos, tem palavras que alguns podem usar, na verdade, de forma errada para separar amizades. E isso não é legal, né? Deixa a gente triste, deixaria na história de Davi e Jonatas, Davi muito chateado se isso tivesse acontecido, mas isso não aconteceu em nenhum momento.
Davi confiava em Jonatas e Jonatas confiava em Davi. Sabia que da boca dele não sairia nenhuma contenda, nenhum motivo para que tivesse briga, né? O outro versículo, a outra parte do versículo, e o difamador separa os maiores amigos. Jonatas e Davi não deram ouvidos às coisas que estavam acontecendo em volta, o assunto que estava acontecendo em volta. Muito provavelmente, como eu falei, o rei Saul tentou levantar motivos para que Davi morresse, com palavras muito provavelmente. A Bíblia não descreve exatamente, mas isso pode ter acontecido. E isso não afetou a amizade de Jonatas e Davi. Eles souberam confiar um no outro. E claro, como eu também já falei, confiar em Deus acima de todas as coisas. Bem, se vamos pensar em todas essas palavrinhas, você consegue pensar quem pode juntar todas essas palavrinhas num nome só e se mostrar pra gente como nosso melhor amigo? O meu melhor amigo é Jesus. Meu melhor amigo é Jesus. Que coisa mais linda ver esses pequenos dizendo que Jesus é o amigo verdadeiro. Jesus deve ser sempre o nosso único e verdadeiro amigo. Só Jesus reúne em uma só palavra todas essas palavrinhas das quais a gente aprendeu hoje. Jesus morreu por nós, morreu por mim, morreu por você, morreu por todos os nossos amigos. E eu quero ler para você lá em João 15, no versículo 13, que está escrito assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus, quando morreu nessa cruz, representou para nós o quanto Ele nos amava. Ele nos amou de uma forma tão grande, de uma forma tão linda, que foi capaz de dar a sua vida por nós. Que coisa mais linda, como eu disse anteriormente. Quem mais teria essa coragem de morrer por um amigo? Nós temos sempre que pensar que Jesus é o nosso melhor amigo. Isso quer dizer que eu não posso ter outros amigos? Claro que não, mas nós só vamos ser os melhores amigos de alguém se a gente tiver em primeiro lugar Jesus no nosso coração. Davi e Jonatas eram os melhores amigos, mas eles tinham, acima de todas as coisas, Davi tinha em seu coração a confiança em Deus, sabia que dependia dele, sabia que não faria nada sozinho se não fosse da vontade de Deus. Que este Jesus esteja em nosso coração, porque só através desse amor a gente vai saber transmitir todas essas palavrinhas para todos aqueles que nos aproximarem de nós, sendo sempre nossos melhores amigos, independente de onde moram, de quem são, de como são. Porque nós vamos ter respeito, nós vamos saber ajudar, nós vamos ser honestos, nós vamos ter confiança, em primeiro lugar, em Deus, de que aquilo que a gente faz é para agradar ao Senhor e não agradar aos outros, mas estender a nossa mão para que a gente possa ajudar e, acima de tudo, demonstrar este grande amor que Jesus teve por nós. Nós vamos encerrar com duas orações super especiais. A Alicia, que mora lá no Japão, e a Larissa, que mora na Espanha, vão fazer duas orações para a gente, muito especiais. Por quê? Elas vieram representar para a gente os nossos amigos que estão longe. Independente se a gente conhece ou não esses amigos. Esse momento é um momento da gente pensar de que a única ajuda que a gente pode ter agora para este mundo, para o que a gente está vivendo, todas as pessoas não estão podendo conviver, é a nossa oração. E desta forma elas vão representar para a gente
todas as crianças, todos os amigos que estão longe, aqueles que precisam da nossa oração, que precisam de ajuda. A gente vai orar junto com elas, pedindo sempre para que Deus esteja com eles em todo momento, aonde estiverem. Vamos pensar também assim durante a semana, a gente possa orar por todos os nossos amigos. Vamos orar junto com elas? Agora vamos orar. Pai do céu, muito obrigada desse dia. Cuida dos meus amigos. Em nome de Jesus, amém. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, pues tuyo es el reino, el poder y gloria por siempre y siempre. Amém. Amém. Bem, chegamos ao final de mais uma aula da nossa escola dominical. Foi uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Tenham todos uma ótima semana na companhia do Senhor. Ore, lembre de orar por seus amigos, ore por seus primos, por seus avós, para que Deus faça tudo isso passar logo, para que junto a gente possa estar juntinho, abraçando, dando beijinho na igreja, na escola, em todos os lugares. Deus abençoe vocês. Um beijo.